Este vídeo faz parte do microensino da graduação de Letras, segunda licenciatura na modalidade EAD pela Universidade Paranaense, aqui em Umuarama. O conteúdo a ser lecionado é na turma do primeiro ano do ensino médio, é a função da linguagem. Em primeiro momento, nós realizaremos uma roda de conversa, questionando sobre o que é a linguagem e se já ouviram falar sobre a função da linguagem. Após, nós definiremos que a linguagem é toda forma de expressão. Em primeiro momento, a gente vai apresentar também os elementos que envolvem esse processo comunicativo. No livro didático, na página 43, existe um esquema e ali a gente vai observar os 6 elementos comunicativos e que tem como centro a mensagem. Entre esses elementos está o emissor, ou seja, quem escreveu, quem enviou essa mensagem. Depois nós temos o receptor, aquele que recebe a mensagem. Depois, o outro elemento é o canal, o meio que foi utilizado para transmitir essa mensagem, e o código, que seria a nossa língua, né? A língua portuguesa, que foi escrita essa mensagem. Temos o contexto, também chamado de referente, que seria o assunto. Qual é o assunto desta mensagem? Então, a função da linguagem ela é focada em um desses elementos, pois o nosso dia a dia nós utilizamos para diferentes finalidades, por exemplo, para querer convencer alguém, informar algo, transmitir emoções, conversar apenas. Mas nem sempre em um texto há uma única função de linguagem. Existem vários tipos de funções de linguagem dentro de um texto, porém uma predomina. Entre as funções da linguagem, nós temos a função emotiva, onde o foco é o emissor, ou seja, ele fala dele mesmo. Um exemplo, a gente tem os textos da autobiografia, o diário, o poema. Depois nós temos a função conativa ou função apelativa. O foco dela está sempre no receptor. O foco é persuadir, iludir, né? Estaria aí a propaganda. Depois nós temos a função referencial, também conhecida como função denotativa. O foco dela é o assunto, ela é objetiva. Nós temos aí como os textos científicos, jornalísticos. Depois nós temos a função fática, onde o foco é o canal. Né, o início de uma conversa, por exemplo, alô, oi, né, é o ato comunicativo. Depois nós temos a função poética, né, que se preocupa com a estrutura, não é somente um poema, mas seria o ritmo, um provérbio, a estrutura deste texto. E temos a função metalinguística, onde o código é o assunto e o autor procura explicar esse código dentro dessa função de linguagem. Após a gente explicar explicar este conteúdo, os alunos receberão uma atividade impressa com textos, imagem, né? Atividade de múltipla escolha. Após realizarei de forma coletiva, né, através de uma leitura em voz alta, questionando acerca de cada opção que escolher. Os recursos que serão utilizados nessa aula serão o quadro de giz, o livro didático, a atividade impressa. E para avaliar essa aula, eu estarei observando o nível de dificuldade que eles tiveram em identificar as funções de linguagem predominante no texto. Então, assim, nós concluiremos essa aula, né, mediante as dúvidas, os questionamentos sobre o conteúdo, né, que seriam as funções de linguagens lecionada aqui no terceiro, né, lecionada no primeiro ano, né, do ensino médio. Então, essa é a aula que estaremos lecionando.